Muito bem, você está chegando aqui na primeira aula da unidade 1, aula essa feita exclusivamente para a categoria 0, para a categoria dos nanocuriosos. Sim, nós fizemos uma apresentação exclusiva para os pequenininhos que estão chegando agora na nossa Olimpíada, crianças matriculadas até o 5º ano do ensino fundamental 1, tudo bem? Então, o que nós preparamos para essa aula de hoje? Na unidade 1 dos nanocuriosos, vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aí? É o mundo que não dá para ver, mas ele existe. Sim, a nossa ideia dentro da Olimpíada Nacional de Nanotecnologia é te mostrar o quão pequeno é o nanômetro. Mas antes, deixa eu te lembrar, nanômetro é uma medida muito pequena. Vocês não conseguem nem imaginar o quanto que ela é pequena. Então a gente vai tentar nessa aula de hoje te mostrar um pouquinho, de forma lúdica e criativa, o quão pequeno é o mundo nano. Então, seja bem-vindo ao Mundo Nano, onde mundo esse que você vai perceber que um fio de cabelo, que é algo muito pequeno, nós estamos trabalhando com coisas ainda menores. Vem comigo. Muito bem, você consegue imaginar, você já pegou na sua mão uma formiga, ou então você consegue imaginar qual é o tamanho de uma formiga. E agora, se eu te disser que o mundo nano fica em torno de 1000 vezes menor do que uma formiga, isso seria absolutamente incrível, isso seria absolutamente pequeno, exatamente isso, tá? Uma formiguinha já é bem pequenininha. Agora, você imaginar uma coisa, será que você é capaz de imaginar uma coisa 1000 vezes menor do que uma formiga? Se você estiver pensando em algum exemplo de alguma coisa 1000 vezes menor do que uma formiga, com certeza você vai concordar comigo que você não consegue ver e que você não conseguiria pegar com suas próprias mãos. Mas saiba que existe, sim, e existe um mundo muito menor e 1000 vezes menor do que uma formiga, que é o mundo nano. Veja que interessante. Nós vamos agora andar em passos de 10 vezes, né? Quando você estiver mais para frente nos estudos, você vai perceber que existe na matemática uma tal de potência de 10. E essa potência de 10, ela te permite que você entenda aquilo que é pequeno e grande do ponto de vista da notação científica. Mas esse slide ele é bem didático. Veja bem, você tem cerca de mais ou menos 1,5 m. Então você é grande, perto de um gato. Mas uma formiga é algo muito pequeno perto de um gato. E você observar que você, um gatinho e uma formiga, têm tamanhos completamente diferentes. Agora, quando você imagina um fio de cabelo ao lado de um gatinho, você vai falar, nossa, mas o fio de cabelo é muito menor do que um gato. Pois é, é aí que estão as escalas das coisas, os tamanhos são diferentes. E esse é onde nós estamos querendo chegar com essa aula, no tal do mundo nano, que nós ainda nem chegamos, mas você já não consegue ver uma célula do sangue, que se chama hemácia, ela já é da ordem de 10 vezes menor que um fio de cabelo, e você não consegue ver com seus próprios olhos uma bactéria, que vai ser aí da ordem de 10 vezes, no caso, menor do que uma célula do sangue. Mas ainda tem coisas muito menores do que uma bactéria e que você vai aprender um pouquinho nessa aula. Mas basicamente essa é uma viagem onde você começa a partir de você numa relação de tamanho e nós vamos diminuindo e as coisas vão ficando um pouco diferentes. Muito bem, quando você vai reduzindo demais o tamanho, você tem duas regiões, duas realidades, melhor dizendo. Uma realidade entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Invisível, obviamente, aos olhos humanos, tudo bem? Então, por exemplo, uma formiga e um fio de cabelo, por menor que seja, eles continuam sendo, é possível de você enxergar com seus próprios olhos uma formiga e um fio de cabelo, isso é fato. Agora, existe uma outra região, que é a região do invisível, que os seus olhos não conseguiram enxergar uma bactéria, por exemplo. Então, quando nós estamos abaixo do limite da visão humana, nós precisamos de equipamentos especiais para estudar esses materiais, que são os microscópios. Então, o mundo nano,
os pesquisadores que trabalham no mundo da nanotecnologia têm esses equipamentos, têm essas ferramentas para estudar o infinitamente pequeno. Combinado? Até aí tudo bem, beleza? A gente está apenas dizendo que o mundo nano é pequeno e que existem coisas de tamanhos diferentes. Mais para frente você vai entender um dia que eu posso chamar as coisas de 3 tipos de escala: a macroescala, a microescala e a nanoescala. Mas o mundo nano, que é muito, mas muito menor do que um fio de cabelo, você vai aprender aqui na nossa eletiva e é para lá que eu quero te levar. Vamos voltar para os nossos slides. Muito bem. Então, olha que interessante. Se existem essas ferramentas, esses microscópios, em que os pesquisadores e os cientistas trabalham para enxergar o que é pequeno, as imagens geradas por esses equipamentos são absolutamente incríveis. Olha essa imagem da esquerda. É um sal de cozinha na nanoescala. Ou seja, o sal de cozinha, aquele pozinho branco que você pega na mão, quando você coloca ele no microscópio eletrônico, ele forma essa imagem linda. Mesma coisa da asa da borboleta, que você não consegue enxergar essa riqueza de detalhes na asa da borboleta, que são formadas por escamas bem pequenininhas. Aqui está o fio de cabelo visto por um microscópio. Olha como o nosso fio de cabelo possui essas rugosidades, vamos chamar assim, né? Essas estruturas. É assim que se forma, assim que é o aspecto do nosso fio de cabelo, do pelo de um gato, do pelo de um cachorro, por exemplo. E aqui à direita, vocês estão vendo, ó, vou mostrar aqui para vocês, na outra tela para eu sair da frente, ó. Aqui à direita vocês estão vendo um grão de areia visto no microscópio. Então os cientistas criaram um tipo de microscópio chamado microscópio eletrônico. Eles não usam luz, eles usam feixe de elétrons. Feixe de elétrons são partículas minúsculas, mas que nos ajudam a enxergar todos os tipos de materiais que existem no mundo, inclusive esses 4 exemplos que está aí na tela: sal de cozinha, asa da borboleta, pelo de gato e grão de areia. Tenho certeza que você nunca viu essas coisas dessa forma. Combinado? Olha o fio de cabelo visto ali ao microscópio grandão aí na tela para vocês. Muito interessante. E quando a gente fala do nanômetro, né, que é uma medida muito, muito pequena, para você ter uma noção, um fio de cabelo que tem uma espessura de cerca de 80 mil nanômetros, então 1 nanômetro é 80 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Olha que interessante isso. Então, como os cientistas passaram a estudar essas coisas tão pequenas, eles criaram aí uma medida, eles precisavam trabalhar uma unidade de medida que é o nanômetro. Então, o nanômetro vem do grego, que significa anão, algo muito, muito pequeno. Então, olha que interessante essa proporção entre o tamanho do fio de cabelo e a dimensão ou o quanto mede um nanômetro, né? Você não conseguiria cortar o fio de cabelo a ponto dele ter um nanômetro. Isso seria impossível. Você precisa de equipamentos e ferramentas especiais para isso. Essa imagem é super didática, muito legal. Quero trazer ela em tela grande para vocês. Então a gente agora está aprendendo a entender que as coisas possuem tamanhos diferentes. Então eu começo de uma formiguinha que tem 3 milhões de nanômetros, ou seja, uma formiga é muito grande perto do mundo nano. Um fio de cabelo tem 80 mil nanômetros, é muito grande perto do mundo nano. A célula do sangue tem cerca de 80 mil nanômetros, também já é algo muito grande perto de quanto mede um nanômetro. Agora a bactéria não, a bactéria já começa a ficar bem pequenininha, começa a chegar perto do mundo nano, que é essa região em azul que a gente marcou aqui, ó. Quem que está ali dentro do mundo nano, professor? A espessura do DNA, que mede 2 nanômetros, por exemplo, também o vírus da gripe, que mede 100 nanômetros. Então, o mundo nano fica exatamente numa região bem pequenininha, onde estão ali as estruturas bem pequenas, como proteínas, DNA, o vírus, os átomos e moléculas, os átomos que se agrupam e formam as moléculas. Então, o mundo nano é especial e ele tem uma dimensão muito, muito pequena. Bom, como é que trabalha no mundo nano? É como se você brincar com um joguinho de Lego. Você já brincou com um joguinho de Lego.
O joguinho de Lego, você une as peças para montar uma estrutura maior. Então, no mundo dos cientistas e dos pesquisadores, as peças de Lego são os átomos e moléculas. Então a gente organiza esses átomos e moléculas para construir o material que eu quero, a estrutura, o dispositivo, a inovação tecnológica que eu quero. Então, brincar de Lego nos ajuda a entender como é que é ser um cientista na área da nanotecnologia. É você pegar átomos e moléculas para construir coisas maiores, inovações tecnológicas, enfim, tudo que o mundo nano oferece para nós em termos de melhoria na qualidade de nossas vidas e do meio ambiente também. Então esse desenho aqui deixa claro essa brincadeira, né? Se você pegar ali os átomos e organizar, você vai conseguindo construir coisas maiores, tá bom? Então, fazendo a leitura do nosso slide aqui, quando você pega as peças do Lego e monta o que você quer, é como se você pegasse os átomos e montasse os materiais que você deseja. Então, tudo que você conhece, tudo que está ao seu redor, é feito de átomos. E como os átomos são bem pequenininhos, você pode perceber que tudo que você enxerga sendo formado de átomos é como você brincar de Lego, dos pequenininhos até formar essa estrutura grande. Esse é o mundo nano. Nossa aula está chegando ao fim, então você acabou de entrar no mundo nano. O que ficou claro aqui para você? Que o mundo nano é algo muito, muito pequeno, certo? E que existem coisas que são grandes, tem coisas que são microscópicas, mas tem coisas que são nanométricas, tá bem? Então, nessa videoaula de hoje, eu espero que você tenha entendido um pouquinho do quão pequeno é o mundo nano. Eu vou levar vocês agora para um vídeo super legal que vai mostrar como funciona esses microscópios e a partir do funcionamento desses microscópios, vocês vão entender como é possível estudar algo muito, muito pequeno. Vem comigo. A ciência busca estudar as informações estruturais de diversos elementos da natureza. No entanto, existem elementos que são tão pequenos que seria impossível analisá-los a olho nu. Para estudar a matéria em micro e nano escala, usamos técnicas específicas e uma delas é a microscopia. A mais conhecida é a microscopia óptica, que utiliza luz e lentes de vidro para formar a imagem do objeto em análise. Já a microscopia eletrônica utiliza um feixe de elétrons e lentes eletromagnéticas para analisar os materiais e produzir as imagens. Com a microscopia eletrônica de varredura, é possível fazer uma análise detalhada da superfície do material, permitindo observar estruturas que sejam centenas de milhares de vezes menores do que 1 milímetro. Já com a microscopia eletrônica de transmissão, pode-se analisar a estrutura atômica dos materiais, permitindo, em alguns casos, estimar a posição dos átomos que compõem a matéria. Como os elétrons do feixe do microscópio precisam atravessar o material analisado, as amostras devem ser extremamente finas e, por isso, necessitam de um preparo adequado. Uma das maneiras de obter amostras muito finas é utilizando o microscópio de duplo feixe, que possui ferramentas para cortar e manipular materiais que possuam milésimos de milímetro. Além dessas, existem outras técnicas de microscopia e todas fornecem informações importantíssimas à ciência. O CNPq disponibiliza um parque de microscopia único no Brasil e um dos mais completos da América Latina, que contribui para o avanço da comunidade científica e para a inovação em empresas. Muito bom, legal, né? Esse é o vídeo do CNPq, a gente agradece aqui o CNPq por nos permitir compartilhar esse vídeo dentro da nossa trilha de aprendizagem. E eu espero mais uma vez que você tenha curtido essa videoaula. A gente volta numa outra unidade. Tchau, tchau, pessoal!